Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos orar a Deus, pedir discernimento, sabedoria, para que essa palavra fale aos nossos corações e a gente entenda completamente. Então feche os seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por este momento, por essa oportunidade, Senhor. Nos colocamos, meu Pai, humildemente aos teus pés, pedindo agora entendimento, discernimento, sabedoria, para que através do teu Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirou homens a escrever a tua palavra, que esse Espírito esteja em nosso coração e mente, abrindo agora neste momento, para que a gente compreenda, meu Pai, de forma completa a tua palavra. Esteja em nossos corações, nos lares das pessoas que estão ouvindo, e esta palavra fique, permaneça dentro do nosso coração, para que venha a frutificar, para que a gente possa entender completamente e colocar em prática. Nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então vamos ao texto. Gostaria que os irmãos abrissem comigo, quem puder, no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, no verso 3. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, no verso 3, diz assim: Jesus disse: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Vou ler novamente. Jesus diz assim: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre conversão, meu irmão. Vamos falar um pouquinho sobre a verdadeira conversão. E para falar de uma verdadeira conversão, nós vamos falar também um pouquinho da falsa conversão. Nós vamos tentar entender o que é uma verdadeira conversão, o que é uma falsa conversão, o que a própria palavra de Deus nos traz a respeito disso. Mas indo para o texto aqui que nós acabamos de ler, Jesus é bem claro ao dizer que se uma pessoa deste mundo, se ela deve ser aceita num outro mundo, no reino de Deus, ela tem que se converter primeiro. Essa pessoa deve ser convertida. Dizendo de forma simples, converter, irmão, ela é necessário para que você e eu entre no reino de Deus. E o que significa a palavra conversão na própria palavra de Deus, O que significa conversão na Bíblia? Num sentido bíblico, conversão significa volta. É como se a pessoa desse uma volta. Um desvio espiritual do pecado em arrependimento e fé, E esse desvio espiritual do pecado é do pecado para Cristo. Ou seja, trata-se de um afastamento de um caminho, a fim de prosseguir num totalmente novo, um caminho totalmente novo. É como se você saísse de um caminho e entrasse em outro caminho, um caminho totalmente novo. É dar as costas, irmãos, ao sistema do mundo. É dar as costas aos valores contrários a Deus. Envolve um afastamento da religião morta, um afastamento da justiça própria. Você começa a entender que você não é dono da sua vida, que Deus está no controle de tudo. Envolve um rompimento completo, uma meia volta, a fim de entrar completamente no portão estreito, naquele portão que leva à vida, naquele portão que é o reino de Deus. A conversão, irmão, envolve a ideia de mudar de direção. Uma verdadeira conversão espiritual, ela vai alterar radicalmente a direção da sua vida. Não se trata de uma volta parcial. Não se trata de uma organização do seu exterior, Não se trata só de uma organização da sua vida pessoal, da sua vida externa. A conversão não é isso. A conversão não é uma mudança gradual que ocorre durante um período de tempo, como a santificação. A santificação, sim, a santificação é aos poucos. Mas a conversão não é dessa forma. Em vez disso, irmão, a conversão ela ocorre muito mais profundamente dentro da alma de uma pessoa. É um rompimento decisivo com velhos padrões do pecado. É um rompimento com o mundo. E ao mesmo tempo que você rompe com o pecado, você abraça uma nova vida em Cristo Jesus. E você faz isso pela fé. Esta conversão, irmão, essa conversão espiritual, ela é tão profunda que ela vai envolver muitas mudanças em você e em mim. Envolve uma mudança de mente, que é uma mudança intelectual, vai mudar a sua visão, vai mudar o seu conhecimento de Deus,
vai mudar o seu conhecimento do eu, o do pecado, o seu conhecimento que você tem de Cristo. Envolve uma mudança de afeições, que é uma mudança emocional, uma mudança de sentimento, uma tristeza pelo pecado cometido contra o Deus santo e contra um Deus justo. Envolve uma mudança de vontade, que é uma mudança intencional, né? Um afastamento do pecado e automaticamente um retorno para Deus através de Jesus Cristo, né? E toda pessoa, toda, completa, mente, emoções, vontade, ela é transformada na conversão. Tanto sua mente, como as suas emoções, como a sua vontade. E a conversão ela é muito profunda, irmãos. Mas para que você entenda a conversão, nós vamos primeiro tentar entender também o que é uma falsa conversão. Então, afirmar uma verdadeira conversão indica, lógico, que existe uma falsa conversão. E há uma coisa que explica isso. Uma falsa conversão é você ter uma fé que não salva, né? É você ter uma fé que não é uma fé salvadora, né? A própria palavra de Deus vai dizer que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar na porta estreita. Né? Se a gente ler lá em Mateus, no capítulo 7, no verso 21, vai estar escrito que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. As pessoas podem conhecer a verdade e sentir tristeza em relação aos seus pecados, mas talvez seja uma tristeza egoísta, né? Talvez seja uma tristeza acerca do sofrimento que os próprios pecados talvez lhes causaram, né? E não uma tristeza sobre o pecado que ofende a Deus, mas uma tristeza sobre o pecado que você está carregando como consequência de algo. E um exemplo mais resoluto de uma falsa conversão, irmão, que nós temos nas Escrituras é o do próprio Judas Iscariotes. É uma conversão falsa, não há uma morte para si, né? Não existe uma submissão ao senhorio de Cristo ali. Não existe uma tomada de cruz, não existe uma obediência em seguir a Cristo. Não existe fruto de arrependimento. Ali era só apenas palavras vazias, sentimentos superficiais, atividades religiosas, né? Que na verdade não eram atividades intrínsecas, internas, eram atividades externas, somente para aparecer. Ao contrário, irmão, com uma verdadeira conversão, o pecado ele é abominado. A verdadeira conversão, o mundo, ele é renunciado. A verdadeira conversão nos traz um orgulho esmagado, o ego ele é rendido, existe uma fé exercida. O Cristo, Jesus, é visto como precioso. A cruz ela é abraçada como a única esperança salvadora. O propósito da conversão é trazer homens e mulheres para um relacionamento correto com Deus. E é por isso que Cristo veio. E por isso ele é a razão, né, pela qual nós vivemos. Lá em 2 Coríntios vai dizer, no capítulo 5, no verso 19, que em Cristo, né, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então nós entendemos que uma verdadeira conversão é ter um relacionamento com Deus através da morte de Cristo. E Deus nos chama, meu irmão, a uma vida de verdadeira conversão. Deus te chama hoje para uma vida de verdadeira conversão. E existem dois aspectos da verdadeira conversão. O primeiro aspecto é a morte do velho homem. E o segundo é o nascimento do novo homem. Nós vamos falar primeiro aqui sobre a morte do velho homem, né? Em primeiro lugar, a verdadeira conversão significa que o homem velho ele precisa morrer. Não há dúvida nenhuma sobre o que a Bíblia nos ensina sobre isso. No momento que cremos no Senhor Jesus, irmão, nós fazemos parte dele pela fé e nós participamos da sua morte e também da sua ressurreição. Em outras palavras, quando eu creio em Jesus e quando você aí crê em Jesus, isto significa que nós morremos com ele na cruz. Paulo fala isso lá em Gálatas, no capítulo 2, no verso 19. Ele vai dizer, estou crucificado com Cristo. Ele fala também claramente lá em Romanos 6,6, quando ele diz, foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado.
Então, no momento que nós cremos no Senhor Jesus, irmãos, nós somos unidos com Ele pela fé e nós participamos na sua morte, na cruz. Significa que a nossa velha natureza morreu com Ele lá na cruz, e nós ressuscitamos com Ele para uma vida nova. Com base nesse ensino bíblico, é muito fácil pensar da seguinte forma: eu creio em Jesus, então eu morri na cruz com Ele, eu sou uma nova criação, então com certeza, se eu morri com Ele, se eu creio, eu sou um verdadeiro crente, então eu não vou mais pecar, né? Então eu vou ser uma pessoa perfeita, então eu sou uma pessoa santa. É assim que muitas pessoas ensinam, é assim que muitas pessoas pensam, entendem. Mas a gente tem que parar um momento e pensar. Se nós pensarmos dessa forma, irmãos, e se nós cremos que apenas crendo em Cristo Jesus e recebendo Ele, entendendo que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, nós seremos perfeitos e teremos uma vida perfeita, sem pecado, nós vamos concluir de uma forma errada. Nós vamos chegar a uma conclusão errada. Nós estamos fechando as nossas Bíblias se a gente começar a pensar dessa forma. Se a gente pensar dessa forma, nós estamos dando as costas para todos aqueles homens e mulheres que na Bíblia eram convertidas e que cometeram erros e que sofreram. Presta atenção no capítulo 3 lá de Colossenses, meu irmão. Lá no livro de Colossenses, no capítulo 3, no início do capítulo 3, lá no verso 1, o apóstolo Paulo vai se dirigir aos crentes, dizendo que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Ele vai dizer no verso 1. Lá no verso 4 ele vai dizer que Cristo ele é a nossa vida. Ele assegura os seus leitores que quando Cristo se manifestar, né, aí ele vai dizer que então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então não há dúvida que Paulo está falando ali às pessoas crentes, às pessoas que estavam crendo, pessoas que foram crucificadas com Cristo, pessoas que têm sido ressuscitadas, né, de forma espiritual, pessoas que vão para a glória, pessoas que são salvas. Eles estavam escrevendo esta carta para verdadeiros crentes, para pessoas que realmente criam. Agora o que ele vai falar para essas pessoas lá no verso 5? Ele vai dizer, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Né? Ele vai dizer prostituição, impureza, paixão, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Presta atenção do que ele está falando, irmão. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, né? Como nós podemos fazer morrer a nossa natureza terrena se a nossa velha natureza já foi crucificada com Cristo? Se eu pensar dessa forma, né, da forma que muitos pensam, se eu já morri para Cristo e dessa forma eu já estou salvo, se eu já morri para Cristo, então eu não vou mais pecar. Se eu pensar dessa forma, eu estarei pensando de forma errada. Porque a gente acabou de ler aqui o apóstolo Paulo escrevendo para pessoas que criam, pessoas crentes de verdade, lá na cidade de Colossos, e ele falando para aquelas pessoas, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, ou seja, mate a sua natureza carnal. É simples, irmãos, a gente entender. Aqui no verso 5 em diante, o apóstolo Paulo está chamando os verdadeiros crentes a aplicar as suas vidas às realidades da sua salvação. Ou seja, o apóstolo Paulo está reconhecendo que a profunda mudança que se chama conversão, né, que é uma verdadeira conversão, não começa e termina com o simples ato de levantar a mão aí na igreja, com o simples ato de ir lá na frente e dizer que aceita Cristo. Isso não é conversão. Paulo entende e ensina no Espírito Santo que a verdadeira conversão é um processo, um caminho, um estilo de vida. Nós podemos pensar no caminho, né, como se a gente estivesse andando no caminho, andando em nossos delitos e pecados. Nós estamos caminhando para a morte, para a destruição eterna. E daí, de repente, pela graça de Deus, nós recebemos o dom da verdadeira fé. A partir daí, nós enxergamos pela primeira vez o nosso grande perigo. Nós percebemos que estamos indo para a morte. Então, pela graça de Deus, acontece uma mudança profunda em nossas vidas. Deus nos pega e nos converte. Ele nos faz executar uma meia volta. Agora nós viramos as costas para a destruição, irmãos. Nós estamos de costas para a morte, para o caminho do pecado, porque Ele nos fez dar essa meia volta, essa conversão. Nós temos em nossa frente um novo destino, que é a vida eterna.
e essa vida eterna com Deus. É uma mudança radical. Nós fomos transladados, irmãos, da morte para a vida. Pela fé em Jesus Cristo, nós morremos para o pecado. Pela fé em Cristo, nós fomos ressuscitados para uma vida nova. Tudo isso é real e verdadeiro quando Deus nos faz executar aquela meia volta, quando Deus nos faz executar essa conversão. E a partir daí nós temos um novo destino, irmão, que é a glória, que é o céu. Mas será que essa meia volta nos leva diretamente para o nosso novo destino, que é o céu? Será que a conversão nos leva diretamente para o céu? Será que apenas virar as costas ao pecado e à morte significa que nós chegaremos lá no céu de imediato? Nós não passaremos por problemas, nós não pecaremos? Não é isso que a própria palavra de Deus diz. Nós ainda estamos no caminho. Nós temos agora a orientação certa. Nós temos agora o destino certo. Agora nós precisamos aplicar a nova realidade na nossa vida. Nós precisamos aplicar o nosso conhecimento, o nosso entendimento, a palavra de Deus na nossa vida. Agora nós precisamos prosseguir da forma correta. Nós precisamos andar passo por passo, né? E com a cada passo nós nos afastamos dos pecados. Antigamente nós andávamos nele, agora nós não andamos mais. Com a cada passo nós nos aproximamos da perfeita obediência que Deus requer de nós. A Bíblia ensina, irmãos, que não é sempre fácil. O apóstolo Paulo, depois de ter falado sobre morrer com Cristo, lá no capítulo 6 de Romanos ele continua e ele vai dizer que para ele ser cristão era uma luta difícil. Porque ele vai dizer assim, eu faço o que não quero e o que eu quero fazer eu não consigo. Ele não diz que é fácil, porque não é fácil. Ele não diz que é automático, porque não é automático. A Bíblia contém muitas exortações que nós devemos lutar, nos esforçar para manifestar em nossas vidas, irmãos, a realidade da conversão. E é isto que Paulo nos diz nos versos 5 até o 8 do capítulo 3, lá de Colossenses, isso nós lemos. Ele exorta as pessoas convertidas a prosseguirem em sua conversão. A conversão tem um início radical, mas ela tem que dar prosseguimento. Antes, nós andávamos naqueles pecados, mas agora nós temos uma meia volta, uma conversão em nossa vida e nós precisamos aplicar essa conversão no nosso dia a dia. E nós precisamos nos afastar de todas essas coisas erradas que fazíamos. Você quer saber se você é convertido, irmão? Quer saber se você é uma nova criação? Será que uma vida impecável, uma vida perfeita é a prova que alguém está em Cristo? De forma alguma, irmão. O apóstolo João, escrevendo lá para a igreja, escrevendo aos crentes, ele diz o seguinte, lá na primeira carta de João, né? 1 João, no capítulo 1, no verso 8, ele vai dizer, se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ou seja, se a gente diz que não está pecando, a gente está mentindo, a gente está nos enganando e a verdade não está em nós. Ninguém consegue viver uma vida sem pecado, irmão. Ninguém consegue viver uma vida sem pecado antes da volta de Cristo. Você vai continuar pecando. A diferença é que você vai sentir tristeza e vai se afastar cada vez mais dos seus pecados. Então, o que é a marca do verdadeiro cristão? O que é a marca do verdadeiro convertido? São aquelas pessoas que pela fé e pelo fato de que eles, tendo recebido Jesus Cristo como único Salvador, essas pessoas fogem do pecado e seguem a justiça, irmão. Essas pessoas amam Deus e seu próximo. Não se desviam para a direita, nem para a esquerda. São pessoas que crucificam a carne com as obras da carne. Isso não quer dizer, irmão, porém, que essas pessoas não têm ainda fraquezas. Não quer dizer que pelo Espírito essas pessoas combatem todos os dias de sua vida os pecados e sempre recorrem ao sangue. Sempre recorrem à morte, ao sofrimento e à obediência ao Senhor. Nele, em Jesus, nós temos a remissão dos pecados. E todas as pessoas que são convertidas sabem disso, mesmo lutando contra o pecado. Você pode reconhecer, meu irmão, você mesmo, nessa descrição. Você entende e você compreendeu o que é conversão? Deus nos chama a uma vida que tem virado as costas ao pecado. Deus nos chama a odiar e evitar cada vez mais o pecado. Se somos realmente convertidos, nós queremos a cada dia matar a nossa velha natureza.
prostituição, impureza, paixão, essas coisas ficam menos e menos atraentes para nós, irmão. Nós ficamos mais e mais tristes com as coisas que antes nós gozávamos tanto. Até o desejo maligno começa a diminuir. A avareza, que é a cobiça, o desejo de ter o que não devemos ter, também começam a diminuir, né? A gente começa a odiar essas coisas, a gente começa a não gostar daquilo que ofende o ser de Deus. A morte do nosso velho homem, irmão, não somente se manifesta nas coisas públicas e na santidade externa. Também nossas atitudes, ela tem que expressar dentro das nossas atitudes, essa conversão, essa morte do velho homem tem que entrar nos nossos pensamentos, tem que entrar nas nossas palavras que saem da nossa boca, tem que fazer mudar aquilo que nós falamos. Antes nós nos entregávamos à ira, à raiva, indignação, né? Linguagem obscena, mentira. Agora não. Nós temos um desejo de acabar com todas essas atitudes imundas, apesar de nem todos os dias nós conseguirmos. Isto é a diferença entre o ímpio e o convertido. O ímpio, ele goza dos seus pecados, ele gosta de pecar. O convertido, ele sente profunda tristeza por causa dos pecados, mas peca também. Aquela tristeza, né, das pessoas convertidas, quando peca, ela leva sempre a gente a correr para Cristo, a correr para a cruz, para achar perdão, para achar uma renovação no nosso espírito. Mas será que a vida cristã é uma vida somente de tristeza? Será que a vida cristã é somente luta contra o pecado, é somente luta contra o mal? Não, né, irmãos? Muitas vezes Deus nos faz executar essa meia volta, essa conversão, e nós começamos a andar passo por passo, nós começamos a nos afastar mais e mais do pecado, e a cada passo que nós damos, né, toda vez que nós afastamos do pecado, ao mesmo tempo é um passo no caminho da obediência e no caminho da gratidão a Deus. É um passo que me deixa você também mais próximo e mais perto de Deus. E isso também é benéfico, isso revigora as nossas forças, isso nos traz paz, e isso é o lado bom de estarmos aqui ainda, né? Mesmo em meio aos pecados, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, mesmo nós sendo pecadores todos os dias, nós sabemos que estamos caminhando em direção a Deus, e isto nos traz paz. Isso nos traz refrigério, né? Acalma a nossa alma, né? E é isso que veremos agora no segundo lugar. Nós já falamos da morte do velho homem. Mas Deus nos chama também a uma vida de verdadeira conversão que se manifesta, irmãos, também no nascimento do novo homem. Então, se por um lado eu preciso matar o velho homem, para o outro lado, irmão, no outro lado nós precisamos fazer nascer um novo homem. Porque não basta só matar o velho, nós temos que dar força no nascimento do novo homem. Da mesma forma que o velho homem não morre de uma vez, né? Assim a nossa nova natureza também não nasce já adulta. A nossa nova natureza não vai nascer madura. Paulo fala lá nos versos 9 e 10 de Colossenses, no capítulo 3, que nós devemos nos despir, é como se tivesse, ele enfatizando, é como se nós estivéssemos tirando a roupa, né? A gente precisa nos despir de roupas sujas. Nós devemos nos revestir com um novo homem, né? Como colocamos roupas novas e limpas, é como se nós, além de nos despir do velho homem, né, nós precisamos nos revestir, nos vestir novamente com roupas limpas, que é o novo homem. Ele diz lá no verso 10, né? Se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, nós nos vestimos com um novo homem através do nosso novo nascimento, né? E esse novo nascimento, ele se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Literalmente, irmão, ele está dizendo que o novo homem está se refazendo. Em outras palavras, é como se o nascimento do novo homem também é um processo, né? A gente estava falando agora há pouco de conversão, da nova conversão, de ser um processo, né? Apesar de ser uma mudança muito radical, a gente vai passo a passo, todos os dias andando. O nascimento do novo homem também é um processo. Antes nós gozávamos do pecado, como nós já falamos. Agora nós queremos fazer a vontade de Deus em todas as boas obras.
Porém, isto não vai se transformar por si mesmo. E não podemos esperar também que nós vamos crescer em santidade, que vamos crescer na alegria da nossa nova vida, se nós ainda estamos aos poucos crescendo, ficando maduro espiritualmente. Se nós ainda estivermos pecando, errando em coisas que nós não devíamos estar mais errando, nós precisamos amadurecer a nossa fé, crescer, fazer crescer o nosso novo homem, né, e fazer esse novo homem amadurecer na fé. Não é possível prosseguir no caminho da direção certa, né, se nós estamos sempre olhando para trás, irmãos. Não é possível eu continuar dando um passo para frente, olhar para trás e depois dar 2 passos para trás e depois dar outro para frente. Desta forma nós não sairemos do lugar como um ser espiritual, nós não amadureceremos, nós ficaremos como crianças, né, tomando leite pequeno, né, nós ficaremos ali sem comer comida sólida espiritual. A gente precisa entender que o nascimento do novo homem não é apenas uma santidade externa também, né? Nós temos que entender que esse nascimento tem que ser interno, né? Essa nova vida ela é definida somente por um padrão, e esse padrão é a lei de Deus, é a obediência a Cristo. Nós podemos talvez pensar que nós estamos glorificando Deus quando fazemos boas obras, mas a gente erra. As obras elas não glorificam a Deus, as nossas boas obras não glorificam a Deus. As nossas boas obras só vai glorificar a Deus se for obras dadas por Deus, através de Cristo Jesus, através do Espírito Santo. A gente precisa entender, né, que quando nós seguimos regras humanas, nós podemos pensar que somos muito santos. Mas de fato, irmão, nós estamos nos esforçando em vão. Jesus diz lá em Mateus 15, no verso 8 ao 9, este povo honra-me com os teus lábios, mas o teu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Deus não nos chama, irmão. Deus não nos chama a uma falsa novidade de vida. Ele não nos chama a uma vida de verdadeira conversão falsa. Ele nos chama para uma conversão genuína, uma conversão que se traduz numa mudança de vida externa e interna. Numa mudança em que você muda, não só por fora, mas por dentro também. Uma vida verdadeiramente nova é possível somente quando, pelo poder do Espírito Santo, irmão, nós andamos conforme a lei de Deus, conforme os mandamentos de Cristo. Muitos cristãos ficam apavorados quando ouvem que nós devemos andar conforme a lei de Deus, né? Muitos cristãos acham que a lei de Deus é algo negativo, é algo que só traz proibição, algo que é mais para o descrente do que para o crente. Mas o verdadeiro Filho de Deus, ele vai se deleitar na lei de Deus, irmãos. Quando Deus nos converte, de repente, nós começamos a perceber que a lei é, de fato, como se fosse uma sinalização. É uma sinalização que nos aponta o caminho para a vida. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E a cada passo que nós tomamos, nós aprendemos mais profundamente como a lei de Deus nos ensina o caminho para aquela santidade. E o que é a verdadeira conversão do homem? É a morte do velho homem e o nascimento do novo homem. A verdadeira conversão está dividida em 2 aspectos. Morte do velho homem e o nascimento do novo homem. E o que a conversão não é, meu irmão? Se nós vimos agora o que a conversão é, nesses 2 aspectos, que você tem que morrer, né? Você tem que morrer a sua forma carnal, os seus pecados, o seu velho homem. E ao mesmo tempo você tem que nascer, né? O novo homem tem que nascer. Essa é a verdadeira conversão. O que é a falsa conversão? O que não é conversão? E nós podemos citar algumas coisas aqui para ficar claro, para a gente entender o que não é conversão. O primeiro ponto é que conversão não é um evento pontual, né? Não é algo que acontece hoje e amanhã você volta para a sua vida normal, sem mudança de vida. Conversão não é uma atitude que você toma hoje e amanhã você continua sendo o mesmo, sem mudança nenhuma de vida. Isso não é conversão. Conversão não é uma jornada sem destino. Quando você se converte, você sabe quem é você sabe quem te criou e você sabe para onde você vai. Conversão não é uma jornada sem destino, irmão. Quando você é convertido, você sabe para onde você está indo. A conversão não é opcional. Você não opta por se converter. A conversão ela é de Deus.
Conversão é um ato supremo de Deus na sua vida. Ele vai te trazer arrependimento, ele vai te trazer fé, ele vai regenerar o seu coração e ele vai te converter. A conversão ela não é opcional. A conversão ela é de Deus. Converter, irmão, ser convertido não é ser repetidor de oração. Não é você ser repetidor de oração. Não é você ficar orando o tempo todo as mesmas palavras, expondo o tempo todo que você é um bom orador, expondo o tempo todo que você é santo. Isso não é conversão. Isso pode até ser bom no lado externo, mas Deus olha para dentro. Deus olha para o seu interno também. E ser convertido não é ser só isso. Ser convertido não é ser só isso. Ser convertido não é ser seguidor de doutrinas de homens também. Você precisa entender que você deve seguir a Cristo, não a pastor. Você deve seguir a Cristo, não a igreja. Você deve seguir a Cristo e não a denominação. Você deve seguir a Cristo e não a padre. Você deve seguir a Cristo e não a qualquer outra pessoa ou líder que manda você seguir. Você deve seguir a Cristo, irmão. O verdadeiro convertido entende que você deve seguir doutrina bíblica e não doutrina de homens. Ser convertido também, irmão, não é você ser perfeito o tempo todo. Não é você ser perfeito aos olhos dos homens. Não é você ser perfeito sem mudança interna. Isso não é ser convertido. Ser convertido não é ser apenas espiritualista, sem embasamento bíblico. Você pode ser a pessoa mais espiritualista que o mundo já conheceu. Mas se essa sua espiritualidade não tiver embasamento bíblico, você não é convertido. Porque a conversão, ela pressupõe a palavra de Cristo. Porque o convertido, ele ouve, ele tem fé pela palavra de Deus. E a fé traz a conversão. Então, se você se embasa em espiritualidade sem palavra, você não é convertido. Você também não pode ser melhor do que os outros. Se você se sente melhor do que os outros, então você não é convertido. Pois quando a gente é convertido, a gente enxerga que nós somos os piores pecadores, como o próprio apóstolo Paulo diz. Quando nós somos convertidos, nós enxergamos quão pequeno nós somos, irmãos. Então, para concluir, para não ficar muito longo, a verdadeira conversão é aquela que transforma a sua vida radicalmente. Mas ela não elimina o pecado de uma vez, porque é um processo. E assim como um homem convertido luta contra o pecado todos os dias, meu irmão, ele se veste das virtudes de Cristo também todos os dias. E como nós podemos aplicar esse ensinamento na nossa vida? Como esse ensinamento hoje, esta palavra que você ouviu hoje, se aplica a você? A gente deve entender que a verdadeira conversão não depende do homem, irmão. É um ato inicial de Deus. E nós, com a nossa responsabilidade, nós temos que aplicar essa salvação no nosso dia a dia. Nós precisamos entender que a verdadeira conversão é graça. Nós precisamos entender que temos que aplicar essa conversão todos os dias de forma interna e externa. Nós precisamos entender que nós não nos tornamos perfeitos quando somos convertidos. Pelo contrário, nós continuamos sendo pecadores, mas todos os dias nós renovamos nossas forças e nós nos afastamos cada vez mais de cada um desses nossos pecados. E você, meu irmão e minha irmã, o que você era antes de encontrar com Cristo? O que você é agora? Será que houve realmente uma verdadeira conversão? Você se preocupa com os seus pecados a ponto de querer eliminá-los, a ponto de se afastar todo dia deles? Você tem visto os seus pecados, tem enxergado eles? Ou você segue pecando e isso não incomoda mais? Você continua insistindo em seus pecados? Você parou de lutar contra eles? Você desistiu? Acha que não tem força suficiente para lutar contra os seus pecados? É tempo de analisar, irmão, se há em você evidências de uma verdadeira conversão. Se o evangelho não tivesse sido pregado a você, onde você estaria hoje? Onde você estaria agora? Como estaria a sua vida? Pense nisso. Pense nisso com carinho. Medite nessa palavra, medite no que você ouviu. E que Deus possa abrir os nossos olhos e nos mostrar os nossos pecados, nos trazer arrependimento e nos dar uma verdadeira conversão, porque é isso que vai nos garantir a nossa salvação, como nós lemos lá no início, né?
em Mateus 18, o primeiro texto que nós lemos, que exatamente que Jesus diz. Jesus diz que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. É preciso conversão, e uma verdadeira conversão, para entrar no reino de Deus. Amém? Vamos ouvir um louvor e nós já voltamos com a oração final e com a palavra de Deus. Contempla-te, Jesus, meu coração é teu, me rendo ao teu amor. Tua glória, teu poder, tua graça, teu saber, tamanha perfeição. És meu Senhor, meu Salvador, a minha fortaleza, vida eterna e luz, o Rei dos Reis, meu Redentor, o amado da minha alma, príncipe da paz. Eu olho para ti, glorioso em esplendor, todo o universo é teu, Senhor. Mas olhas para mim, pequeno pecador, me amas como eu sou. És meu Senhor, meu Salvador, a minha fortaleza, vida eterna e luz. O Rei dos Reis, meu Redentor, o amado da minha alma, príncipe da paz. Emmanuel, só tu és meu amado. A terra e o céu louvam a ti, dão glória ao Filho de Deus. Tudo é por ti, Jesus. Eis a expressão do amor, eis a perfeita canção. Tudo é por ti, Jesus. A terra e o céu louvam a ti, dão glória ao Filho de Deus. Tudo é por ti, Jesus. Por graça, eis a expressão do amor, eis a perfeita canção. Tudo é por ti, Jesus. És meu Senhor, meu Salvador, a minha fortaleza, vida eterna, és a vida, o Rei dos Reis, meu Redentor, o amado da minha alma, príncipe da paz. O amado da minha alma, príncipe da paz. Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Amém, irmãos? Estamos voltando com o programa Caminho e Verdade. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado por abrir os nossos olhos, nosso entendimento sobre a verdadeira conversão.
Traga no Senhor essa conversão a quem precisa, as pessoas que estão ouvindo em casa, pessoas que vão ouvir depois na gravação. Que o Senhor possa, meu Pai, estar tocando no coração delas. Que o Senhor possa, através do Teu Espírito, entrar na casa de cada um delas, na vida de cada uma delas, possa transformar, trazer conversão, trazer salvação para essas pessoas. Abra os nossos olhos, meu Pai, o nosso entendimento, para que a gente consiga enxergar diante da nossa vista os nossos erros e os nossos pecados. E a partir do momento que a gente enxergue isso, nos dê força, meu Pai, para que a gente possa abandoná-los, para que a gente possa recuar, que a gente possa abandonar de vez todos esses erros. Entre em nossa mente, meu Pai, na parte mais escura, no nosso consciente, no nosso subconsciente. Revele, meu Pai, aqueles pecados que está nos afastando de Ti. Pecados que talvez nós não conhecemos, pecados que talvez nós não damos atenção, pecados que talvez a gente não considera, Senhor, pecado. Mas nos mostra aquilo que realmente está nos afastando, aquilo que realmente está nos atrasando na nossa caminhada espiritual. Nos dê força, meu Pai, para que a gente possa caminhar todos os dias de pé, indo em direção a Ti, no caminho correto. Não nos deixe, meu Pai, cair, não nos deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas mantenha a Tua mão protetora sobre cada um de nós. Eu venho orar, meu Pai, pelo pastor Sidney Castro, pela sua família. Dê, Senhor, bênção, traz sobre eles, meu Pai, saúde. Eles estavam esses dias passando por alguns problemas físicos, por algumas doenças. Meu Pai, venha restabelecer a saúde de cada um deles, venha fazer, meu Pai, com que a saúde entre na casa deles, traga cura, meu Pai, não só física, mas também espiritual, e aquilo que eles mais necessitam, que só o Senhor sabe, aquilo que eles estão passando, que tipo de problema, dificuldade, venha trazer, meu Pai, entra na casa dele com provisão, com providência e com aquilo que eles mais necessitam. Eu venho orar em nome de Jesus Cristo. Oro também, meu Pai, pelos pastores da rádio, pastor Júnior Lucas, pastor Rafael Oliveira e todas as pessoas que estão nos ouvindo. Venha, meu Pai, proteger de todo mal, venha trazer sobre cada um deles, sobre cada casa, bênçãos espirituais, materiais, coisas, meu Pai, que eles estão necessitando e precisando. Talvez seja conversão, talvez seja arrependimento, talvez seja fé. Traga aquilo que eles estão necessitando, meu Pai, mas aquilo que esteja dentro do Teu propósito para a salvação de almas. Eu venho te pedir, meu Pai, proteja a nossa família, proteja cada um da nossa família, proteja cada um das pessoas que estão nos ouvindo. Dê um fim de semana abençoado, uma semana abençoada, com a Tua mão poderosa, com o Teu poder, esteja nos guiando em Teus caminhos, meu Pai. É o que eu venho te pedir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado pela sua audiência. Eu peço encarecidamente que os irmãos compartilhem, que os irmãos comecem a divulgar o novo horário do nosso programa. Que Deus possa abençoá-los, possa ter um fim de semana abençoado, um sábado, um domingo abençoado e uma ótima semana. E se Deus permitir, nós estaremos aqui novamente na sexta-feira que vem. Graça e paz, muito obrigado a todos e uma boa noite.